Olha, nosso primeiro assunto que a gente vai trazer hoje aqui no Papo Antagonista é de uma fala que foi feita hoje, na manhã desta sexta-feira, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula fez uma fala em São Bernardo do Campo, admitindo essa dificuldade, principalmente na articulação política ali dentro do Congresso Nacional. Vamos ver essa fala do presidente logo cedo hoje. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quantos falta. E para aprovar a emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então, é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Tá aí, Lula reconhecendo então que precisa conversar de quem não gosta da gente, ou seja, da oposição. Chega para cá, Wilson Lima, vamos conversar um pouco mais e detalhar essa fala de Lula, reconhecendo essa dificuldade que ele tem, vida difícil dentro do Congresso Nacional, mais especificamente ali dentro da Câmara dos Deputados. E a gente viu, Wilson, ao longo dessa semana, que o governo teve que correr, sim, para a liberação de emendas ali. Caso contrário, a vida seria muito mais difícil ainda dentro da Câmara dos Deputados, porque a aprovação dessa MP, da medida provisória da esplanada, ela foi quase que no apagar das luzes, mesmo da quarta-feira, e sendo que essa medida provisória ela caducaria na quinta-feira. Wilson, muito boa noite, Wilson. Seja bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite para você que nos acompanha, para você do chat, ou você que nos acompanha aqui ao vivo, ou em um outro momento, ou mesmo nas plataformas do Spotify, né? Afinal de contas, né? O Papo também é podcast. Ô, Kenzo, essa mensagem que o Lula deu agora pela manhã foi uma mensagem para a militância, quase como um pedido de compreensão em relação a Arthur Lira. Durante os últimos dias, nós temos verificado que alguns petistas mais ranzinzas criticaram a atuação do Arthur Lira, e aí isso poderia criar um constrangimento ainda maior para o governo Lula. O fato, Kenzo, e isso nós já vínhamos alertando há um bom tempo, isso aqui não é novidade para a gente, para você que nos acompanha no papo, você sabe muito bem, porque aqui você está muito bem informado, aqui não tem passapanismo para ninguém. Nós já vínhamos alertando há muito tempo que o governo Lula não tem uma base no Congresso. E esse número que ele citou agora há pouco, 136 votos, Kenzo, essa projeção é desde o ano passado. Só que o Lula imaginou, bem, eu tenho 136 votos, mas vou conseguir cooptar ali mais uns 30 de MDB, mais uns 30 de PSD, metade do União Brasil vai entrar no barco governista, simplesmente dividindo espaço na esplanada dos ministérios. O recado que a Câmara deu é que esse modelo de presidencialismo de coalizão não existe mais. E nós já falamos sobre isso N vezes e o Lula me parece que agora caiu na real. Se isso vai mudar, se o Lula vai conseguir criar uma articulação política diferente, se ele vai adotar uma outra metodologia, nós precisamos aguardar os próximos episódios. O Arthur Lira, hoje, inclusive, ele já deu outros recados ali para a base, né, ali para os seus parlamentares, dizendo que vai aguardar o governo Lula se rearranjar, vai esperar que o Lula cumpra promessas feitas ao Lira
para voltar a pautar projetos de interesse do Executivo. A semana que vem vai ser uma semana morta, temos feriado, né, de Corpus Christi. O Lira já mandou uma comunicação para os parlamentares que não vai exigir a presença dos parlamentares em Brasília, o que, de certa forma, dá um fôlego para o governo Lula de arranjar, de azeitar melhor a máquina, né? O Lira vai aproveitar esse período de junho, que tem um recesso branco tradicional no Congresso por causa das festas juninas no Nordeste, para tentar azeitar ali, para criar um colchão ali ao governo Lula. Agora, esperar como é que o Alexandre Padilha e o Rui Costa vão, de fato, lidar com esse problema, que é um problema real. O Lira, ele deixou muito claro que ele não ficou feliz com o que aconteceu durante a semana. Ele ainda espera sinalizações mais claras do Poder Executivo e não só a liberação de emendas em momentos de crise, porque o que aconteceu nessa semana, Kenzo, foi uma liberação de emendas em momentos de crise. Isso já aconteceu em outros momentos. E o Lula, ele precisa sinalizar aos parlamentares que ele vai liberar a emenda independentemente de crise, né? E assim, de novo, eu bato naquela tecla de que agora é que eu quero ver esse articulador político hábil que o Lula se vende, porque até agora esse articulador político ainda não apareceu. Ah, Wilson, mas ele conseguiu aprovar a MP da esplanada dos ministérios. Gente, pela primeira vez um governo se viu acuado e se viu obrigado a liberar uma cifra bilionária em emendas parlamentares para aprovar uma medida provisória de reestruturação de esplanada. Básica, né? É básico isso, é básico, sabe? É como você, Kenzo, sabe? É básico que você saiba escrever, é básico que você saiba que casa se escreve com S, não com Z. Então, eu ser obrigado, numa articulação política, a liberar emenda e prometer até uma reforma ministerial para aprovar uma simples medida provisória de mudança de estrutura na esplanada dos ministérios, isso para mim é o sinal, é a maior mensagem que a Câmara poderia mandar para o governo de que o governo não tem essa base parlamentar que ele imagina ter. Eu lembro, inclusive, só para fechar, que no início do ano o Randolfo Rodrigues falava, não, nós temos uma base na Câmara de 260, 270, até 300 parlamentares. Randolfo Rodrigues pintou um cenário muito otimista, o Lula caiu e agora o Lula percebeu que o cenário é muito mais complicado do que ele imaginava. E o fato de ele externar isso é outro sintoma de que, olha, de que ele fez também um apelo ali para o Lira, né? Deu para perceber nas palavras, Lira, olha, agora eu estou entendendo, entendi o teu recado. O recado foi dado, não me apronte mais nada. Então, para mim tem um pouco desse gesto do Lula, olha, de dar uma recuada e de perceber ali que ele de fato tem uma fragilidade que vai ser difícil de ser contornada. Demorou, né, Wilson? Porque assim, 6 meses de governo, nós já estamos no meio do ano. Demorou muito esse posicionamento e esse reconhecimento mesmo do governo Lula e do próprio presidente Lula, né? E além disso, Wilson, eu queria tocar com você num ponto aqui sobre os questionamentos que foram feitos também por Arthur Lira, não só relacionados à liberação de emenda, como também de nomeações de cargo, principalmente para o segundo e terceiro escalão do governo, que isso ainda não aconteceu, né? E isso tem sido bastante cobrado ali nos bastidores para que o governo, de fato, entregue logo esses cargos e nomeie logo esses cargos que o Congresso quer, que a Câmara, principalmente, quer que essa nomeação aconteça o quanto antes. Agora, Wilson, importante a gente tocar nesse ponto e dizer assim que Arthur Lira e os líderes da Câmara dos Deputados querem que Lula esteja ali, né? Assim, que ele realmente vá até o Congresso, faça um gesto, vá até o Congresso e realmente esteja nessa base da negociação, esteja presente na negociação. Não adianta colocar essa atribuição a Alexandre Padilha e Rui Costa, entendeu? Colocar para outros ministros. Isso tem sido cobrado
dia e noite ali dentro do Palácio do Planalto. Mas agora a gente está vendo essa situação e fica aquele questionamento de saber assim, como vão ser os próximos meses agora, né? Assim, a gente precisa olhar e acompanhar como serão essas articulações a partir de agora, diante desse susto, sim, que o governo tomou e que foi uma medida provisória que foi aprovada no apagar das luzes na Câmara dos Deputados, mas que teve alterações significativas para o governo, com esvaziamento de 2 ministérios importantes e que foram ladeados ali a todo momento dentro da campanha de Lula, que foi o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Indígenas, né? Exato, Kenzo. E tem um detalhe nessa história toda, que inclusive nós falamos no papo ontem. O Arthur Lira e o Centrão, ali os líderes, o Hugo Mota, o André Fufuca, o Atineu Cortez não, porque é do PL, mas os líderes... Tem um detalhe que os líderes sempre reclamavam, que eles, enfim, confidenciaram para a gente durante essa semana, é que eles sempre temiam a falta de autonomia do Alexandre Padilha e do Rui Costa em relação à liberação de emendas e de cargos no governo. Porque fica sempre aquele disse-me-disse, né, Kenzo? Assim, em política sempre tem isso. Quando você não quer assumir o seu BO, utilizando um refrão que eu sempre utilizo aqui no programa, eu terceirizo a culpa. E o Alexandre Padilha terceirizava a culpa para o Rui Costa Costa terceirizava o problema para o Alexandre Padilha, aí de vez em quando um ou outro terceirizava, não, porque o problema é com o Lula. Agora não, agora o dono do cofre, né, quem tem a chave do cofre, está sendo cobrado a participar dessa articulação política. No final das contas, o que o Lira quer? O Lira quer que o próprio Lula dê os indicativos. Pode, não pode, libera, não libera? Porque se o Lula liberar, não vai ter Padilha, nem vai ter Rui Costa para barrar. Essa é a questão. Ele quer logo, utilizando um termo tipicamente, né, da região sul, né, ele já quer logo falar com o dono da boiada, ele quer falar com o dono da fazenda, porque não adianta você falar com o capataz. Não tem adiantado você falar com o capataz. Então, a ideia do Lira é resolver de vez esses problemas de articulação política, e para que a coisa comece a andar. Não acho, Kenzo, o Lira vai ainda, ele tem alguns projetos ali na gaveta. É bom lembrar que o Lira, ele sabe utilizar muito bem a pauta para dar os recados necessários ao Palácio do Planalto. Essa semana, como eu falei no início, acho que vai ser uma semana mais leve. Enfim, a Câmara não deve ter votação importante, pelo menos até o momento, até o fechamento a abertura do jornal aqui. Nós não tínhamos ainda a pauta da semana que vem, então a tendência é que seja uma semana morta. Como tem feriado, então a tendência é que seja de fato uma semana de recesso branco. Mas a subsequente já tem ali já há uma necessidade de uma outra leva de medidas provisórias que passaram essa semana no Senado. Então, talvez o Lira possa utilizar essas outras MPs também como forma de pressionar o governo, de mostrar, olha, e para fazer avaliação, né? Se de fato se fez sentido esses recados ou não. No primeiro momento o recado foi dado, parece que o Lula entendeu. Agora, parece, porque o Lula também tem um quê de arrogância, né? O PT sempre tem esse quê de arrogância, né? Não, vai ser do meu jeito, as coisas vão acontecer, o Lula é maravilhoso e por aí vai. Me parece que, olha, eu sinceramente, Kenzo, eu já cubro política há 10 anos, eu posso estar enganado, e você do chat aí pode até me falar, pode até me corrigir, mas olha, eu sinceramente não lembro do Lula fazer um meia-culpa desse tamanho há um bom tempo. Eu não lembro no governo Lula 1 ou Lula 2 ele ter feito um meia-culpa nessa linha, ele sempre, né, saía pela tangente. Já é alguma coisa, pode não resolver o problema, mas pelo menos já é um começo.